Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A gente vai aproveitar esse primeiro momento da nossa explicação para fazer a nossa correção do nosso guia de número 5, que foi o guia o nosso roteiro de orientação pedagógica, que foi da semana passada. Nesse roteiro nós falamos sobre o povo Inca. A gente vem na sequência dos povos da América. A gente falou dos maias, dos astecas e dos incas. Essa semana, daqui a pouco, eu vou passar a explicação de outro povo, que era o povo que habitava o litoral brasileiro, que aí vamos falar do povo tupi. Mas na semana passada, a qual pertence esse roteiro, falamos do povo inca que habitou na região da América do Sul, nos países onde hoje fica Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina, né? E o nosso roteiro trouxe as principais características desse povo. Era um império, era uma sociedade hierarquizada, ou seja, havia pessoas consideradas mais importantes, qual eram mais ricas, e outras que eram consideradas de menor importância, que eram mais pobres, né? Tinha uma agricultura muito sofisticada, como o sistema de terraços, e o sistema de terraço como sendo essa técnica de agricultura onde eles puderam cultivar mesmo morando, habitando regiões muito montanhosas, que normalmente seria impossível de cultivar porque devido a região muito pedregosa e também de ser uma região montanhosa muito inclinada, quando chovesse o que é que iria acontecer? A água da chuva com a força que vinha descendo a montanha iria devastar toda, arrancar toda a plantação. Mas eles desenvolveram o famoso sistema de terraço, onde eles produziam ou escavavam nessas espécies de degraus, né, onde cada degrau ficava planeado e eles plantavam, né, nesses degraus. Quando chovia, a gente viu que a chuva não tinha força, né, porque ela chovia sobre um degrau, se acumulava, passava para o outro e aí ia sem violência nem velocidade. Nós vimos também que os incas eram um povo de uma cultura muito religiosa, sempre a partir de rituais, né? Uma cultura e uma arquitetura muito rica, eram grandes construtores de diversos elementos como templos, estradas, o próprio sistema de terraço, como eu já falei, né? Grandes construtores a partir de blocos de pedra. E nós tínhamos uma atividade que ela pedia para a gente ler a página 34 e 35, responder as questões 6 e 7 lá da página 42. Então, as questões 6 e 7 lá da página 42 eram as seguintes. A 6, o que é um quipo? Qual era a utilidade dele para os incas? Então, o guia vinha pedindo para a gente ler que páginas? 36 e 37, não é isso? Então a gente bastaria ir na 36 e na 37. Aliás, 34 e 35, né? Para responder as questões 6 e 7 da página 42. A página 34 e 35 falava justamente dos incas. E a 6 pergunta sobre o quipo e qual era a utilidade dele. A resposta estava aqui, ó. Os incas não utilizavam escrita. Para registrar informações, eles tinham um instrumento chamado quipo, né? Que era composto de dezenas de cordões coloridos. O quipo a gente viu, o quipo a gente já tinha visto, chegamos a estudar em outras aulas, né? A partir dos slides, e nós vimos que o quipo era esse sistema de registro a partir de cordas, geralmente coloridas. E a gente viu que o quipo formava um sistema de numeração de unidade até mesmo milhar, né? E por aí vai. Dezena de milhar, centena de milhar. Apenas uma seção de nó significaria unidade. Dois grupos de nó,
dezena. O segundo grupo seria a dezena, o primeiro de baixo a unidade. Quanto mais para cima, maior, né? O terceiro grupo de nó para cima já seria a centena. Um quarto nó para cima já seria a milhar. Então, para formar o número, por exemplo, 342, começava-se de cima para baixo. 300 quer dizer o que? Centena. Então, 3 grupos de nó. Primeiro viria um com 3 nós, significando 100 cada um, 300. Depois viriam as dezenas. 4 nós, significando 40, né? 10 cada um. E na unidade, 2 nós, significando 2. Então ficaria 342, né? Então esse era o quipo, certo? A segunda parte da pergunta perguntava qual a utilidade dele para o povo inca, né? A utilidade dele continua aqui. Cadê? Coloridos. Então, utilizando nós, os incas criavam códigos que permitiam controlar, por exemplo, os estoques de alimentos e o pagamento de tributos. Essa era a segunda parte da resposta. Então, eles utilizavam esses códigos para controlar o pagamento, controlar os estoques e o pagamento de tributos, que são os impostos. Essa seria a resposta da sexta questão, da página 42. E a outra que é pedida é a sétima, que diz assim: quais eram as principais construções dos incas? Como elas eram feitas? Para essa resposta, bastaria ir lá na página 34, que era a página pedida. Página 34, 35, que nós temos as grandes obras incas. Então, nós temos já no primeiro parágrafo, nós temos a resposta. Além de cidades, eles construíram fortalezas, templos, santuários, terraços agrícolas que possibilitavam o cultivo agrícola nas encostas das montanhas. Muitas construções incas eram feitas com grandes blocos de rocha que eram cortados com ferramentas de cobre, né? Então, essa seria a resposta. E os outros dois parágrafos ainda complementa a nível de estudo, para a gente compreender um pouco melhor. Esses blocos se encaixavam perfeitamente e não necessitavam de cimento ou qualquer outra substância para uni-los, né? Atualmente, as ruínas de algumas construções edificadas pelos incas ainda podem ser vistas em cidades como Cusco, em Lima, no Peru, e Quito, no Equador, né? Então, a construção inca dispensava, não utilizava, aqui por essa imagem, por exemplo, não utilizava cimento. Eles moldavam a pedra de tal forma, de tamanha perfeição, que uma pedra encaixava perfeitamente na outra e por causa disso não precisava usar cimento. Tão encaixada que era impossível até hoje, nos restos dessas construções, ainda é impossível você encaixar uma gilete ou até mesmo uma folha de papel entre uma pedra e outra, né? Então essa seria a resposta da sétima questão. Voltando para o roteiro de orientação pedagógica da semana passada, nós temos mais 4 questões. A primeira dizia assim: descreva como o Império Inca conseguia manter o domínio sobre diversos povos presentes no seu território. Tanto a gente poderia fazer isso recorrendo ao livro didático, como poderíamos fazer isso recorrendo ao roteiro de orientação pedagógica que nós temos aqui. Já que no início do nosso roteiro nós temos o Império Inca, né? Em 3 séculos, os Incas construíram um poderoso império através de seus exércitos e sua capacidade de negociação, tropas bem organizadas e disciplina e disciplinadas. Uma grande quantidade de nações indígenas se tornaram seus vassalos.
Para controlar seu imenso território, abriam duas grandes estradas, né? Uma no litoral e outra nas montanhas, que cortavam o território de norte a sul, interligadas por travessias de leste a oeste. A principal unia as cidades de Cusco a Quito, no Equador, e media cerca de 2.400 quilômetros. Essa era a resposta. Era dessa forma que eles conseguiam controlar, né, o imenso território que pertencia ao Império. Eles eram tanto guerreiros, tinham tropas bem treinadas, né? Eles também utilizavam da negociação, nem sempre da guerra, utilizavam da negociação com os outros povos indígenas e também construíram estradas, um sistema de estrada, como a gente está vendo aqui, com mais de 2.400 quilômetros de extensão, cada uma delas. Para quê? Para que pudesse controlar, para que pudesse ter acesso às diversas regiões e povos que faziam parte do Império. Então essa seria a resposta da questão 1. Na 2, diz assim: com base na leitura de seu livro de história e na leitura do roteiro de orientação pedagógica, responda. Monte em seu caderno uma pirâmide social com cada camada social que se dividiu o Império Inca. Para isso a gente teria que ler ou o livro, e o ideal fosse o livro, e também o roteiro de orientação pedagógica. Logo aqui no roteiro a gente tem a Sociedade Inca e vem falando cada um dos grupos que faziam parte dessa sociedade, né? Desde o imperador, que era chamado de Inca, né? Até mesmo os mais baixos, que eram agricultores, camponeses e escravos, né? No meio ficava a nobreza, sacerdotes, funcionários, trabalhadores livres, certo? Um exemplo de pirâmide social poderia ser, como tantas vezes nós vimos em nossas aulas, né? Dessa forma, aonde a gente constrói uma pirâmide e vai colocando cada grupo, cada classe social no seu lugar, né? Desde o imperador Inca, passando pela nobreza, sacerdotes, militares, aqueles que a gente chamaria de povo, que eram trabalhadores livres, funcionários, até mesmo mais embaixo os agricultores, né, os camponeses, e por último os escravos. E aí a gente pode passar agora a B, que diz: após montar sua pirâmide social, observe e responda quem estava no topo da sociedade inca, né? E a C, que tipo de trabalho era destinado às pessoas que ocupavam a base da pirâmide social inca. Então pergunta quem estava no topo na B e quem estava na base na C. Para isso, bastaria a gente olhar, a gente viria que quem está no topo, que é a pergunta da B, né, é o imperador, o chamado de Inca. E quem está na base da pirâmide? Base é sempre a parte de baixo, certo? É o alicerce. Na base da pirâmide estariam os escravos, que é a pergunta da C. Né? Ficariam com os piores trabalhos da sociedade Inca. Na terceira questão, pergunta: escreva a importância do sistema de terraço para a agricultura inca. Para isso, tanto a gente tem no livro, como a gente tem aqui no nosso roteiro, olha só. Agricultura inca. Então a resposta seria: para aumentar as áreas cultiváveis, os incas criaram um engenhoso sistema de terraço, espécie de... A imagem cobriu aqui um pouco. Espécie de degraus construídos ao longo das montanhas e sustentado por paredes de pedras que estendiam pelas encostas íngremes, né? As terras estéreis eram cultivadas por todos por todos, e a produção era armazenada para sustentar a nobreza e os sacerdotes e os militares. O excedente, que era aquilo que sobrava, era estocado em armazéns interligados ao longo de todo o império,
repartidos à população em tempo de carência ou épocas de calamidades. Então a produção ela era pagada, né? Ela era pago na forma de imposto e aquilo que sobrava era estocado para momentos de seca, momentos invernosos, por exemplo. A população tinha direito a ter parte daquela comida, certo? Então aqui nos dois parágrafos, principalmente esse terceiro parágrafo, revela a importância do sistema de terraço, tá bom? A última pergunta, que é a quarta, diz: com que objetivo os incas construíram sua ampla rede de estradas que cortava todo o território do império? O objetivo, a gente tem aqui, olha só, tanto no segundo parágrafo como no terceiro, né? Ao longo desses caminhos havia guaritas com mensageiros chamados chasques, especialmente treinados para correr o mais rápido possível. Desta maneira, os incas tinham um sistema de comunicação eficiente e que os permitia saber o que acontecia nos seus domínios. Então, essa seria a resposta, ou seja, era saber com rapidez o que estava acontecendo em todo o território. Então, essas estradas serviam para os incas, o imperador, melhor controlar, né, administrar o império. A gente termina aqui a nossa correção. Eu vou passar agora para a explicação do conteúdo dessa semana. Então, pessoal, esse é o nosso roteiro de orientação pedagógica de número 6, que é o dessa semana. Nessa semana a gente vem estudando, compreendendo, conhecendo um pouco mais acerca dos povos indígenas que habitavam o Brasil anterior à chegada dos europeus, né? Esses povos, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer, eram milhares de povos. A gente, de forma muito errada, costuma chamá-los apenas de índios ou indígenas, mas esse termo não é correto. Essa palavra índio vem de um erro dos europeus. Eles chegaram nas Américas achando que estavam chegando na Índia, né? E chamou a população nativa de índios, porque achou que estivesse na Índia. Então, esse erro histórico se popularizou e até hoje a gente costuma chamar de índio, mas que na verdade no roteiro vocês vão ver quem eram e quem viviam. Eram, no caso do Brasil, só do Brasil, por exemplo, haviam mais cerca de pelo menos 5 milhões de indígenas, né? Ou, como eu gosto de falar, de povos nativos, certo? E esses povos se dividiam em milhares de, de, de povos, com cada um com sua cultura, seus costumes, sua língua, certo? A gente tem, por exemplo, os mais conhecidos tupis, tupinambás, tupiniquins, né? Aqui nós temos alguns que eu, né, trago aqui no nosso roteiro. Javaé, ficou um pouco cortado aqui. Quem abrir, eu acho que não vai. Aqui é porque há sempre essa questão de formatação quando a gente passa do computador né, para o grupo da turma. Mas a gente consegue ver sem muito prejuízo a quantidade de povos, né? Chacriabás, somente aqui na nossa região a gente poderia falar de Tremembés, tribo dos Canidés, né? Temos até um município aqui no Ceará chamado de Canidé. Nós teríamos também, além, além dos Canidés, Hererés, também era uma tribo dessa região, e milhares de tantas outras espalhadas pelo Brasil. Como viviam? O formato das aldeias, havia vários formatos, né? Um dos mais populares, as aldeias indígenas, é em forma de círculo, né? Formado, as habitações, gente, nas aldeias indígenas, elas são coletivas, né? Geralmente chamadas de ocas.
Então, nessas habitações coletivas, chegam a morar até 300 pessoas, né? São dependendo do tamanho da tribo. Então, todos moram no mesmo espaço e não há nenhuma forma de desrespeito, né? Não há nenhuma forma de algum ato obsceno, certo? Também não faz parte da cultura indígena. Algumas coisas que fazem parte da nossa cultura. Algumas formas de desrespeito, né? Às crianças também não existe, certo? Então eles viviam, né? Os povos que ainda vivem sob formas tradicionais, que não tiveram suas terras roubadas, ainda costumam viver da mesma forma, habitações coletivas, né? Chega a morar até 300 pessoas em uma única oca. A forma de dormir, a qual nós copiamos das populações indígenas, é geralmente a rede de dormir, né? Essa é uma cópia que um costume que nós herdamos, copiamos dos povos indígenas. Outro que nós também copiamos da culinária, como a farinha de mandioca, né? Beiju, tapioca, tudo isso vem da cultura indígena, certo? A forma dos povos indígenas no Brasil, deixa eu ver se eu esqueci algo. Vale dizer que os povos indígenas no Brasil, na atualidade, pessoal, logo aqui em cima, são os povos que mais têm sofrido na história do Brasil, né? Cada governo que entra, cada fase da história brasileira tem sido mais perversa com os povos indígenas, roubando as terras deles, apoiando fazendeiros, mineradores, madeireiros que façam isso, né? De 5 milhões atualmente no Brasil, a população indígena que vive de forma tradicional não passa dos 358 mil, então é um número muito reduzido. Muitas outras pessoas são indígenas, mas não moram em aldeias, moram em cidades, porque em periferias, né? Em comunidades, por quê? Porque suas terras foram roubadas por fazendeiros para transformar as terras em pastagem para gado ou plantação de soja, ou mesmo mineradoras, né? Madeireiros, certo? Então é um povo muito injustiçado ao longo da história e até hoje não foi feita história com essa parte da população brasileira, né? A organização social, gente, diferente dos outros povos que nós estudamos até aqui, o povo indígena brasileiro ele não tem, ele não vivia de forma hierarquizada, ou seja, dividido entre ricos e mais pobres, né? Eles viviam em aldeias, né? Diferente dos maias, dos astecas e dos tupis. Essas tribos indígenas brasileiras também não viviam em forma de cidade, eles viviam em tribos, em diferentes tamanhos, claro, mas em tribos, né? Não tinham a figura central como rei ou imperador, certo? A forma de habitação era a partir das ocas ou malocas, né? Vocês podem ir com maior detalhe. Havia diversos tipos, desde essa que eu mostrei até essas de forma circular, né? A questão aqui da rede de dormir, certo? Não havia também a figura daqueles que eram mais ricos e nem daqueles que eram mais pobres. Toda aldeia costumava produzir em conjunto, né? A divisão do trabalho se dava de forma sexual, ou seja, os homens faziam geralmente a pesca, a caça, né? a, a lida com a terra para poder plantar. As mulheres, além de cuidar das crianças, faziam o trabalho de plantar e colher, certo? E tinha também uma divisão, além de sexual, entre homens e mulheres, uma divisão etária.
Os mais jovens realizavam certos trabalhos e os mais velhos outros. Os mais jovens ficavam geralmente com as atividades mais pesadas, né? Caça, pesca, a lida com a terra. Os homens mais velhos ficavam geralmente com atividades de educar os mais jovens. Os mais velhos eram muito valorizados, né? Tanto os homens educar as gerações mais jovens, quanto as mulheres também educar e ensinar as gerações mais jovens, certo? Aqui nós temos a liderança. Aqueles que a gente poderia chamar de líderes seriam aqueles que seriam os caciques, né? Que era cada nação indígena tem um líder, o cacique, que comanda aqui cortou um pouco, mas seria, se eu não me engano, o trabalho, caça e nas regras ou cadê? Não. Cada nação indígena tem um líder, o cacique, que comanda cortou, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Que comanda nas caçadas e nas guerras, ou na resolução de alguma disputa interna. Ele costuma conversar com as pessoas e ouvir suas opiniões. E sempre que precisa tomar uma decisão importante, pede conselho aos mais velhos. Então o cacique é esse comandante nas caçadas, nas guerras, e aquele que vai tomando de conta da tribo, né? Esse seria o líder, aquele que seria líder. E temos também aquele que seria uma espécie de líder religioso ou sacerdote, que seria a figura do pajé. Além deste, há o pajé que... Cadê? Além dele, o cacique, né? Há o pajé, que é o líder espiritual e de grande prestígio e poder entre os nativos. Conhecia e manipulava as ervas curativas, oferecendo aos deuses e às comunidades. Então, o cacique seria aquele líder da aldeia, enquanto o pajé seria o líder espiritual, religioso, certo? Então vocês veem que ele não tinha figura de reis, nem de imperadores, não tinha figura nem do escravo, né? Todos eram iguais, com exceção dessas divisões, o trabalho realizado por homens e mulheres e também pelos mais velhos, diferenciando dos mais novos. Voltando aqui, eu trouxe aqui uma imagem dos povos indígenas no Brasil. Então veja a quantidade de povos indígenas que ocupam e ocuparam o território brasileiro. Eles são o verdadeiro dono das terras, porque eles já viviam aqui há milhares de anos, né? E aqui nem tem todos, diga-se de passagem, né? Vocês vão poder olhar um pouco melhor no guia de aprendizagem de vocês, porque não posso falar porque senão vai demorar muito tempo. No caso do Ceará, foi destacado aqui apenas dois. Aqui, Ceará. Pitaguari e os Tapeba, né? Mas no Ceará tínhamos várias mais, Canidés, Hererés, né? Eram todas tribos que ocupavam o território cearense. Nós temos a nossa atividade, questão 1, 2, 3, 4 e 5. Um aviso, a segunda questão não precisa copiar nem a
pergunta da 2 e também não precisa copiar o texto. Você copia, bota só o que? 2, aí A, aí você copia. B, aí você copia. C e D também, tá certo? Que é uma forma de diminuir a quantidade de tarefa copiada. Já a primeira questão, a terceira, a quarta e a quinta, a terceira e a primeira, segunda, primeira, terceira e quarta copia, e tanto a 2 como a 5, basta você copiar e responder as alternativas A, B e C, e no caso da 2, A, B, C e D. Não precisa copiar a pergunta não, tá bom? Vou passar aqui bem rápido, mostrar aqui um pouco o nosso livro didático, onde está esse conteúdo. O nosso guia vem pedindo para a gente ler as páginas da 36 até a 41. Então, na página 36, nós temos o início, que é os povos nativos do Brasil. Essa quantidade de povos a gente já pode ver lá no nosso guia de aprendizagem, que era enorme. O livro vem falando de alguns, né? Cerca de 900 povos diferentes, né? Tupinambás, carijós, caetés, chavantes, apicá, né? E vários outros. Essas terras que nós habitamos hoje pertenciam a esses povos há milhares de anos, né? O próprio nome Brasil não existia, porque cada região, cada tribo tinha seu próprio território, né? Aonde vivia, certo? E nós temos aqui alguns detalhamentos, por exemplo, do povo Apicar com, quanto a quanto à cultura. Um desses exemplos é, por exemplo, que o corpo ele é ornamentado a partir de pinturas e também de elementos da própria natureza, como plantas e principalmente penas, né? Na cultura indígena, em grande parte, não tem o hábito de usar, né? Não havia o hábito de usar roupa, era algo desnecessário para eles e também não tinha, por causa disso, para nós, a nossa cultura pensa isso como algo impensável. Para eles, até hoje, né, o corpo é algo sagrado que merece respeito. Então, na cultura indígena, você não tem nenhuma falta de respeito. Você não tem, por exemplo, na cultura indígena, o ato da violência sexual, do estupro. Não existe. Não existe também o ato de aliciar crianças ou adolescentes antes de que seja permitido ou já seja considerado homem e mulher de fato, de verdade, né? Também não há o ato de bater em crianças, assim como também não há o ato de bater em mulher, né? Nós temos também aqui a questão da seria aqui a questão pilando, né? Fazendo referência aqui à farinha de mandioca, né? Nós podemos ver aqui um forno com uma goma branca que provavelmente seria provinda da mandioca, né? O hábito da rede de dormir, que nós herdamos também dos povos indígenas, né? Na continuação, na página 36, aliás, 37, não é isso? Nós vamos ter diversas formas de organização das aldeias. Nós temos aldeias o formato mais tradicional é o circular, né? Pode com um grande pátio e centro ao meio, que é onde são realizadas as comemorações, as festas, os rituais, né? O centro da aldeia forma um pátio, né? Nós temos também outras formas de organização, aonde as ocas ou malocas são dispostas em forma de ferradura, por exemplo, né? Meio círculo, meia lua, né? O tamanho também dessas ocas vai variar, né? Vão haver delas que vão comportar até 300 pessoas, outras menos, né? E temos
também formas em povos ou tribos menores, formas também variadas. Aqui a gente vem falando dos tupiniquins, dos Yanomami e Chavante, né? Continuando na página 38, nós vamos ter o que? Nós vamos ter a organização interna da aldeia, a casa dos homens, e aí vale a pena vocês lerem um pouco mais sobre isso, que é o local onde os homens se reúnem para discutir sobre a caça, sobre algum período de guerra, sobre algum ritual religioso, né? Tem a praça, onde é o centro da aldeia, onde são realizadas as comemorações, as festas, né? As próprias casas, e também temos diversas formas de, para eles é trabalho, mas para nós seria arte. A confecção de esteira, né? O uso da palha da carnaúba também nós herdamos dos povos indígenas, eram eles que sabiam utilizar a palha da carnaúba, né? O uso do coloral, né? Que vem do tucum, também vem por parte dos indígenas, que nós utilizamos ainda hoje. Pinturas, o próprio uso da mandioca, né? Dando continuidade, a gente tem na página 39, continua, né, a organização da aldeia, aqui temos a figura do pajé, né, que a gente já falou que é aquele líder religioso, espiritual. As aldeias, o nosso povo, a nossa civilização tem muito a aprender com o povo indígena. Dentre eles, o principal é conviver de forma harmoniosa, respeitosa com a natureza. Os povos indígenas, eles não destroem a terra que eles vivem. Eles não se acham mais do que a terra, não se acham mais do que os outros animais. Eles se acham parte da natureza, né? Então, a natureza é a grande mãe, que ela cuida da gente, se a gente cuidar dela, né? Então, os povos indígenas, eles têm muito a ensinar sobre a preservação da natureza. Eles plantam árvores, eles não poluem o rio, né? Eles têm um respeito extremo pela natureza. Na página 40, nós temos o famoso caminho do Peabiru, que, segundo alguns estudiosos, ainda há, né, centenas de quilômetros desse antigo caminho de há milhares de anos, que revela estradas utilizadas para locomoção de indígenas brasileiros com outras regiões da América, muito provavelmente com o Império Inca e até com outros impérios, até os astecas, né? Então esses caminhos, eles cortam diversas regiões do Brasil e adentram por onde era o Império Inca, na região da Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, certo? O caminho do Peabiru teria sido um caminho utilizado pelos povos indígenas que vieram a partir do Império Inca e de outros povos se estabelecer em várias outras regiões do Brasil. Na página 41, a gente continua com a questão da estrada do Peabiru, mostrando de que forma ela se liga Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, até o Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, e vai adentrando outros países como Paraguai, Bolívia, Peru, né? Onde se localizava o Império Inca. E aqui a gente termina a exposição das páginas do livro reservadas a gente aprender sobre a cultura dos povos nativos do Brasil. Todos nós, sem dúvida, fazemos parte, temos em nosso sangue, né, herança indígena. Isso se revela no cabelo liso e preto de muitos de nós, isso se revela na nossa forma de brincar em forma de roda, na nossa forma de tomar banho de rio,
né? O nome de vários lugares da nossa região, Jaguaruana, vem da língua indígena, significa onça preta, né? Itaiçaba também, Passagem das Pedras, Aracati, Quixeré, todos esses são nomes indígenas, né? Que revelam a presença indígena na nossa região, tá bom? Então agora a gente vai para o grupo, onde a gente vai agora fazer a resolução do nosso roteiro de orientação pedagógica da semana na nossa atividade. Que, como eu falei, vou só revisar. A primeira questão, a terceira e a quarta você copia normalmente. Na segunda questão, não precisa copiar a, a questão 2, nem texto, você copia apenas o que? As alternativas A, B e C. E na 5 também não precisa copiar a pergunta da 5. Você copia apenas as alternativas A, B e C. É uma forma de vocês copiarem menos, né? Diminuindo aí, mas todas as outras precisa copiar e responder sim, que é para poder ficar na mente de vocês, tá bom? Espero que gostem também da lenda da mandioca, né? Qual é a lenda que os povos indígenas explicam o surgimento da mandioca, que para eles é uma comida tão valiosa que para eles foi um presente dos deuses, né? Um presente de Tupã, que é um dos maiores deuses da cultura indígena, né? Espero que gostem. Um abraço e a gente se vê agora no grupo.